Olá, queridos amigos. Quem controla os estreitos nos mares controla o mundo. Hoje vou-vos falar da história do passado e da história do presente. Imagina um mapa do mundo há 500 anos atrás. Não havia satélites, não havia GPS, não havia mapas precisos. O oceano, o vasto oceano, era um território desconhecido. No meio desse mundo incerto, havia algo que poucos compreendiam naquele tempo. E ainda hoje. Existiam pontos no planeta que funcionavam como válvulas do comércio mundial. Essas válvulas chamam-se estreitos. São passagens. Passagens estreitas entre continentes, por onde passavam, naquele tempo, especiarias, ouro, seda, porcelana, ou seja, todo o poder económico do mundo. E quem controlasse esses pontos controlaria o comércio mundial. E foi exatamente isso que um estratega português percebeu antes de todos. Genial. O seu nome era Afonso de Albuquerque e foi um dos protagonistas da primeira globalização do mundo e da primeira criação da primeira potência hegemónica. Um país com poucos homens, com poucos barcos, mas com uma estratégia geopolítica jamais criada, a mais extraordinária da história. Uma estratégia que ainda hoje ajuda a explicar o mundo em que vivemos. Queridos amigos, é fascinante como esta visão geoestratégica permitiu a primeira potência global. Como uma visão estratégica mudou o mundo. E quem era Afonso Albuquerque? Afonso Albuquerque nasceu em 1453. Curiosamente, no mesmo ano em que Constantinopla caiu nas mãos do Império Otomano. Este acontecimento mudou profundamente o comércio mundial. As rotas terrestres para a Ásia tornaram-se perigosas e caras. A Europa precisava de encontrar novas rotas marítimas para o Oriente. Portugal, este pequeno país no ponto mais sudoeste da Europa, foi o primeiro país a compreender essa necessidade. E a visão dos seus líderes meteram a ação para suprir essa necessidade. Só que Afonso de Albuquerque levou ainda esta visão mais longe, de um modo mais efetivo. Afonso de Albuquerque não via apenas como necessidade o querer chegar à Índia, controlar os mares. Ele queria, acima de tudo, controlar o sistema inteiro do comércio oriental, pois isso daria efetivo poder. Afonso de Albuquerque tinha uma mente extraordinária. Afonso de Albuquerque não era apenas um comandante militar, não. Ele era um visionário, um estratega, um político, um estratega global. Reparem, vivemos numa época global e ele já o era. Naquele tempo, raramente isto acontecia. Enquanto outros conquistavam cidades, Afonso de Albuquerque estudava os mapas. Enquanto outros procuravam riqueza imediata, ele pensava num sistema de controle comercial. Afonso de Albuquerque percebeu algo extraordinário. Ele percebeu que o comércio entre a Europa, o Médio Oriente, a Índia e a China dependia de algumas passagens marítimas muito específicas. E ele compreendia que controlar essas passagens significava controlar o comércio. Imaginem o poder.
Então ele concebeu uma grande estratégia. Albuquerque desenhou uma estratégia baseada em 3 pilares. Primeiro, controlar estreitos estratégicos. Segundo, construir fortalezas. E terceiro, dominar a lógica marítima. Esta é ainda hoje o modus operandi dos grandes países. Em vez de conquistar vastos territórios, na altura, Portugal iria criar uma rede de pontos estratégicos. Uma espécie de cadeia de fortalezas ao longo das rotas marítimas do Índico. Era uma estratégia absolutamente genial e incrivelmente moderna. Tão moderna que subsistiu 500 anos. Hoje chamamos a isto o controle dos checkpoints geopolíticos. E um desses checkpoints está no centro desta guerra que estamos a viver hoje. Goa foi então na altura o centro do Império. Em 1510, Albuquerque conquista Goa. E Goa, no sul da Índia, transforma-se então no centro administrativo do poder português na Ásia. Queridos amigos, mas Albuquerque tinha um plano muito maior. Goa não era o fim. Goa era apenas o centro logístico de uma estratégia muito mais vasta, muito mais ambiciosa e muito mais visionária. Então, ele concentrou-se em Hormuz. E Hormuz era a porta do Golfo Pérsico. Em 1507, Albuquerque dirige-se então para o Estreito de Hormuz. Hormuz era, ao tempo, uma das cidades comerciais mais ricas do mundo naquela época. Ali passava grande parte de todo o comércio entre a Pérsia, a Índia, a Arábia e o Mediterrâneo. Vejam a genialidade. Então, ao controlar Hormuz, Portugal passou a controlar a entrada e a saída de todo o tráfego marítimo do Golfo Pérsico. Uma decisão que alterou profundamente o equilíbrio económico da região. Durante décadas, navios que passavam por ali tinham que pagar taxas aos portugueses. Era um sistema de controle comercial extremamente eficiente, eficaz e lucrativo, e uma afirmação de poder global. Mas ele não se ficou por aí. Ele visiona Malaca. Malaca como a chave da Ásia. Esta foi a peça final da estratégia, que foi absolutamente a mais impressionante. Malaca. Afonso Albuquerque então empreende a conquista de Malaca em 1511. Malaca era o grande entreposto de todo o comércio asiático, ou da maior parte do comércio asiático. Ali passavam mercadorias vindas da China, das ilhas, das especiarias e do sudoeste asiático. Controlar Malaca significava controlar o comércio entre o Oceano Índico e o Mar da China. Malaca tinha uma posição geopolítica e tem uma posição geopolítica absolutamente extraordinária. Talvez com este enquadramento nós possamos ver um bocadinho aquilo que se passa hoje na guerra do Irão. Vou-vos contar alguns factos históricos. Há vários factos fascinantes sobre Afonso de Albuquerque que muitas pessoas desconhecem. Vou partilhar um deles convosco. E um deles é que ele incentivava os portugueses a casarem com as mulheres locais.
dando assim origem à criação de comunidades luso-asiáticas. A sua visão não era apenas militar, era também uma visão cultural e civilizacional. Outro facto impressionante que vou partilhar convosco. Afonso de Albuquerque defendia que Portugal deveria controlar 3 pontos estratégicos globais, como já abordei anteriormente: Hormuz, Malaca e o Mar Vermelho. Se Portugal fosse capaz de realizar isto, e se isso acontecesse, dizia ele, Portugal controlaria praticamente todo o comércio entre a Europa e toda a Ásia. Era uma visão geopolítica extraordinária, queridos amigos, para o século XVI. Imaginem só. E foi por isso que Portugal, durante algumas dezenas de anos, se tornou a maior potência global do mundo. Então, qual é a lição que a história nos deixou? Queridos amigos, o que Afonso de Albuquerque percebeu há 500 anos atrás continua a ser a pura da verdade hoje. A geopolítica marítima continua centrada em alguns pontos críticos do planeta. E entre eles estão Hormuz, Malaca, Bab el-Mandeb, Gibraltar, Canal do Suez e o Canal do Panamá. Mais de 90% do comércio mundial viaja por mar. Perdão. E uma enorme parte desse comércio passa exatamente por esses estreitos, por esses canais. Queridos amigos, no mundo de hoje, estamos a ver a disrupção que está a criar esta guerra entre o Irão e o Iraque e a obliteração do canal. Hoje, o Estreito de Hormuz continua a ser um dos lugares mais estratégicos do planeta. Cerca de 20% do petróleo mundial passa por ali todos os dias. Ou por outra, passava, porque neste momento está condicionado. Não passa absolutamente nada. Ou o que passa é uma exceção. E aqui vemos algo curioso. Olhamos para Portugal, um país com recursos relativamente limitados. Como foi capaz de ter tal impacto no sistema global das nações? Simplesmente, queridos amigos, por causa da geografia. Hoje, o Irão, com minas navais, drones, mísseis e pequenas embarcações rápidas, é capaz e consegue condicionar o tráfego de uma das rotas energéticas mais importantes do mundo. Nem todo o aparato bélico dos Estados Unidos estão a conseguir encontrar solução para isso hoje. Então isto mostra algo essencial, queridos amigos, na geopolítica. A geografia continua a ser uma das maiores formas de poder. E quem não compreende os mapas raramente pode ser digno de ser um líder com pretensões globais. A ironia da história é esta: é que a estratégia que vemos hoje no Golfo Pérsico é essencialmente a mesma lógica, perdão mais uma vez, que Afonso de Albuquerque compreendeu há mais de 500 anos, mas hoje muito mais compreendida pelos persas e pelos iranianos. A necessidade vital de controlar os pontos estreitos, controlar rotas, controlar o comércio, com poucos recursos. Mas, queridos amigos, com inteligência estratégica. Vou-vos fazer agora uma pequena reflexão, deixar-vos uma pequena reflexão sobre o futuro. Porque a história também nos convida a refletir. Queridos amigos, a geopolítica tradicional baseia-se muitas vezes na competição entre potências, como é óbvio, no controlo dos recursos
e no domínio das rotas. Mas a humanidade, apesar de tudo o que estamos a viver, está a entrar numa nova fase da história. E aqui, os ensinamentos da fé Bahá'í apresentam uma visão profundamente diferente, coisa que os portugueses já tinham começado a empreender naquele tempo. Bahá'u'lláh afirmou o manifestante divino para os nossos tempos. A Terra é um só país e a humanidade os seus cidadãos. Queridos amigos, no mundo verdadeiramente unido, os estreitos do planeta não seriam pontos de tensão. Não, queridos amigos. Antes, eles seriam pontos de ligação. Esta é uma visão revolucionária, uma visão grandiosa, uma visão verdadeiramente global. Pontes entre civilizações vão passar a ser o domínio da humanidade, se ela quiser continuar a crescer. Queridos amigos, há 500 anos, um estratega português compreendeu e empreendeu algo extraordinário. Quem controla as portas do mar, controla o comércio. E quem controla o comércio, influencia o poder do mundo. Mas talvez, queridos amigos, a maior lição da história seja outra. Seja de que o futuro da humanidade não dependerá apenas de quem controla as rotas marítimas. Não, queridos amigos. O futuro da humanidade dependerá de quem conseguir construir uma civilização baseada na unidade, no respeito, na cooperação, na reciprocidade entre os povos e as diferentes culturas. Porque, queridos amigos, no final, a verdadeira geopolítica do futuro será aquela que vai ligar os povos e não aquela que os separa, como continuamos a viver hoje. Queridos amigos, este é um pequeno contributo para que nós possamos, de uma forma desapaixonada, mas também com uma visão mais elevada e dentro de um contexto histórico, tentar compreender, entender o que se está a passar hoje. E apesar de tudo aquilo que são os constrangimentos decorrentes destas ações bélicas e beligerantes que estão a acontecer daquele lado do mundo, a humanidade silenciosamente está a acordar para uma nova consciência, para a consciência da unidade entre os povos. Queridos amigos, se gostaram do vídeo, partilhem, façam comentários. Despeço-me com amizade, com um abraço e até ao próximo vídeo.